Olá, meus amores, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem e com muita vontade de estudar, tá certo? Estejam ansiosos para novos assuntos, tá bom? Então, a gente vai ver hoje a nossa aulinha de ciências. Eu vou pedir que vocês peguem o livro de ciências e nós vamos estudar hoje as fases da vida. Então, as fases da vida são 4 as fases da vida. Ela começa na infância, ela depois passa para a adolescência, a idade adulta e depois a velhice ou a melhor idade, como chamam, não é? Então, eu vou pedir para vocês abrirem o livro na página 116 e na página 116, primeiro eu vou explicar para vocês, quando vocês entenderem, quando terminar toda a explicação, aí vocês vão lá no final do livro, na página 175, vão fazer um recorte e recortar e colar nos lugares adequados, tá bom? Aqui, cada infância, cada parte das fases da vida que a gente vai estudar. Mas primeiro eu vou pedir para vocês entenderem, ficarem ouvindo, observando, prestando atenção no que a gente vai explicar, para depois vocês fazerem essa colagem, tá bom? Então, aí aqui a gente vai ver as fases da vida que eu falei para vocês, que começa pela infância, que é a fase que vocês estão, né? Vocês estão na infância, certo? Que é uma das melhores fases. Então, é a fase em que o organismo se desenvolve rapidamente. Quando nasce, o bebê depende de cuidado de outras pessoas, mas logo aprende a falar, ficar de pé, andar, segurar e utilizar objetos, expressar sentimentos e comportar-se em sociedade. Essa fase vai do nascimento até os 12 anos, aproximadamente. Então, essa fase da infância é quando você nasce, que você passa pelos cuidados da mamãe, de todas aquelas pessoas que cuidam de você. E aí, com o passar do tempo, você vai aprender a falar, você vai aprender a andar, não é verdade? Aí, segurar e utilizar objetos, expressar comportamentos e viver em sociedade, aprender a viver em sociedade. Quando você já vai para a escola, você vai se socializar com seus coleguinhas e assim você vai se desenvolvendo, tá certo? Então, essa fase da infância acontece de quando você nasce até os 12 anos, certo? Essa aí é a fase em que vocês estão. Agora, a adolescência é a outra fase. Nessa fase, ocorrem mudanças no corpo e evidenciam as diferenças entre meninos e meninas. As meninas desenvolvem seios. Seios são quando as meninas começam a nascer os peitinhos, porque o mocinho vai nascendo os peitinhos. E os meninos vão engrossando a voz, vão falando com a voz grossa, querendo já ser homem mesmo de verdade, certo? Então, as meninas nascem os seios e os meninos vão engrossando a voz. Geralmente o corpo se desenvolve o suficiente para reproduzir e gerar adolescentes. O adolescente torna-se uma pessoa mais independente e é comum surgirem dúvidas quanto à identidade pessoal. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, essa fase acontece dos 12 aos 18 anos. Então, a fase da adolescência é quando acontecem essas mudanças no corpo dos meninos e das meninas, como eu já falei. Aí eles vão ficando já querendo ser adultos, mas não são ainda. Você na fase adolescente, você já quer ser, já estou grande, já estou adulto. Não, você está adolescente, você precisa saber o que você está fazendo, não tomar decisões, você tem que sempre perguntar ao papai, à mamãe o que vai fazer, o que está pensando de fazer, se pode fazer, porque você não pode tomar decisões, que você ainda é um adolescente, certo? Você tem que entender que você está crescendo, você já tem um pouco de independência para você usar o que você quiser. Vou usar isso, vou cortar meu cabelo, posso cortar do jeito que eu quero? Você tem que ter essa consciência de pedir permissão para fazer algumas coisas. Por quê? Porque você ainda é adolescente, você não... O que foi? Vamos, para mim.
fase você tem que pedir permissão ao papai e à mamãe para fazer algumas coisas, porque você ainda é adolescente, tá certo? Então, aí passa para a fase adulta, né? Já a terceira fase. A fase adulta, o desenvolvimento do organismo está completo. O corpo para de crescer e está pronto para se reproduzir. É nessa fase que o ser humano costuma gerar filhos. As responsabilidades aumentam e, em geral, as pessoas têm mais independência social e financeira, conquistada com o trabalho. A fase adulta se estende do final da adolescência até o início da velhice, que aqui no livro fala que começa aos 60, né? Aos 60 anos. Então, na fase adulta, o organismo já está completo, você já não cresce mais, você já para de crescer na fase adulta e está pronto para se reproduzir. Você já pode casar e constituir uma família, ter filhos, porque na idade adulta é quando isso acontece, certo? E também é quando a pessoa já se formou, já está trabalhando, já está ganhando seu próprio dinheiro, aí é quando a pessoa diz que já tem a independência financeira. Por quê? Porque já trabalha e já tem seu dinheiro, já ganha seu dinheiro e pode constituir sua família e ser independente, não precisar mais do dinheiro do papai e da mamãe, entenderam? E a velhice? A velhice é quando chega a velhice, é aquela idade onde as pessoas dizem, é a melhor idade ou a terceira idade, certo? O corpo passa por várias mudanças quando chega na velhice. Nessa fase, e lentamente, o corpo passa por novas mudanças nessa fase e lentamente vai perdendo as características da juventude. Por quê? Porque vão embranquecendo os cabelos, vão ficando enrugadinhos. Então, nessa fase da velhice, acontece isso. As pessoas ficam com o cabelinho bem branquinho, muitas delas, tem gente que não. E outros vão ficando com a pelezinha enrugada, porque vão mudando lentamente a característica da pessoa. O idoso pode transmitir aos mais jovens sua experiência como avançar no tempo. Pessoas idosas necessitam cada vez mais de cuidados e amparo para minimizar as limitações da idade. Então, o idoso, ele também tem muita experiência, porque ele já viveu muito e ele pode nos aconselhar, porque eles já passaram por muitas situações. E por isso que quando as pessoas idosas vão nos dar um conselho, não faça isso, é porque eles realmente sabem o que está dizendo. Por quê? Porque eles já têm experiência, eles sabem que aquilo ali não dá certo. Então eles são muito sábios, eles sabem demais das coisas. Ah, mas é porque tudo que eu quero fazer, a vovó não deixa, o vovô não deixa. Eles não deixam ou eles não lhe orientam para você fazer de outra forma. Por quê? Porque eles têm experiência, têm sabedoria, porque sabem que aquilo não vai dar certo. Eles são muito sábios, os idosos. Vocês sabiam disso? Então, e a velhice, aqui no livro de vocês, diz que inicia aos 60 anos. Mas tem segundo a Organização Mundial de Saúde, podemos considerar que a velhice tem início a partir dos 75 anos, porque pessoas com 60 e 65 anos ainda estão no mercado de trabalho e apresentam expectativa de vida maior que anos atrás. Então, em alguns lugares, as pessoas acham que os 60 anos ainda não é velhice, que velhice é os 70 ou 75, certo? Mas aí depende, tá bom? Aí, de acordo com isso aqui que a gente estudou sobre a infância, sobre a adolescência, a fase adulta e a velhice, aí vocês depois vão lá no final do livro, na página 175, e vão fazer o recorte, tá? Mas enquanto isso, eu vou explicando aqui, ainda dando continuidade. Na página 118, não precisa, né? Aí você passa para 119, você vai ler um texto onde fala da borboleta azul. Aí, mediante o que você leu, o que você entendeu, aí você vai responder essas perguntinhas que tem aqui, tá? É muito fácil. Na página 120, tem assim, revendo o que aprendi. A gente vai só rever coisas que a gente já estudou.
Tem assim na primeira questão: com base nas imagens a seguir, classifique os animais de acordo com o hábito alimentar, de acordo com os hábitos que eles têm de se alimentar. O número de pernas e o revestimento do corpo. Se o corpo é o quê? De pelo, de escamas, certo? Então, aí a primeira imagem tem o leão. O leão, ele é o quê? Ele se alimenta de quê? De carne. Então, se ele se alimenta de carne, ele é carnívoro. O leão é carnívoro, tem 4 pernas e tem pelos. O corpo dele é revestido de pelos. Então, essa é a resposta. Como a resposta vai ser um pouco grande e as linhas estão poucas, eu vou sugerir que vocês passem com a régua, façam mais umas 2 linhas, diminua a letra para poder responder aí nesse espaço, tá bom? A girafa, ela é o quê? Ela come o quê? Ela está comendo folhas. Então, se ela come folhas, se ela come plantas, ela é o quê? Herbívora. Ela tem 4 pernas e tem pelos também. A galinha é o quê? Ela é onívora. Por quê? Porque ela come a minhoca e ela também come o milho. Então, ela é onívora, tem 2 pernas e penas. O corpo dela é revestido de penas. A vaca também é herbívora. A vaca é herbívora porque ela come capim. Tem 4 pernas e pelos, certo? Aí é a resposta. Na segunda, você vai observar a sequência das imagens abaixo e responder a questão. Aí você vai ver o modo de reprodução desses animais. A galinha. Como é que a galinha se reproduz? Ela se reproduz. Ela se junta aqui com o galo. Aí elas vão cruzar com o chão, né? Vão ficar juntinhos para formar a famíliazinha dela. Aí depois ela vai ter os ovinhos, aí depois ela vai chocar e ficar em cima dos ovos. E depois vai surgir os pintinhos, ó, como você vê lá na última imagem. Os gatos estão aqui, vamos dizer, namorando, e aí depois a gatinha ficou prenhe, depois ela deu a cria aqui a 2 gatinhos, né? Aí então, o que é diferente em relação ao nascimento e ao desenvolvimento dos animais representados nas 2 situações? As galinhas, elas nascem de ovos, né? A diferença. E os gatos, eles nascem da barriga da gatinha, né? Da fêmea. A página 121, no diagrama abaixo, contorne o nome de 8 animais e depois pinte-os utilizando as cores indicadas na legenda. Você vai utilizar o vermelho para animais com pelos. Você vai separar essas 3 cores. A cor vermelha para animais com pelos, a cor azul para animais com penas e a cor verde para animais com escamas. Aí você vai procurar e você vai contornar e pintar. Aí, tá certo? Animais com pelos. Aí você vai encontrar o cachorro, o cavalo e o urso. Animais com penas, sabiá, arara e pato. Animais com escamas, o peixe e a serpente, certo? Na 4ª questão, você aprendeu que todos os seres vivos obtêm do alimento a energia de que necessitam para sobreviver. Então, esse alimento é que dá energia para que possa sobreviver. Porém, a forma de alimentação é diferente entre eles. Considerando essas informações, responda as questões a seguir. Explique o que diferencia um leão de uma pessoa em relação aos alimentos que consomem, aos alimentos que eles comem. Qual deles é considerado carnívoro e qual é herbívoro? Aí você vai pensar do que o leão se alimenta. Ele se alimenta de... Aí você vai pensar e colocar. E a maioria das pessoas se alimenta de quê? Né? De plantas e carne. Então, as pessoas são onívoras e o leão, que se alimenta completamente de carne, ele é carnívoro. Letra B. No caso das plantas e dos animais, o que diferencia a alimentação deles? Então, as plantas comem arroz, feijão, carne,
salsicha, come as plantas? Não, as plantas elas fabricam seu próprio alimento. Por meio de quê? Vocês lembram que a gente estudou? As plantas fabricam seu próprio alimento por meio da fotossíntese. Essa é a resposta. E os animais não conseguem fabricá-lo, portanto, retiram o alimento do ambiente onde eles vivem. Então, as plantas fabricam seu próprio alimento através da fotossíntese e os animais retiram seu alimento do ambiente onde vivem, certo? Então, de acordo com isso aqui que a gente estudou, vocês vão responder. Eu também vou pedir para vocês depois voltarem lá na página 115, animais ameaçados de extinção. Vocês fazerem uma pesquisa para vocês aprenderem mais, a conhecer mais alguns animais que são ameaçados de extinção, que a gente não estudou, para que vocês aprendam mais. Quando eu perguntar, vocês saberem. E aí, diante disso, vocês façam essa pesquisa da página 115, façam a colagem da página 116 e respondam, capriche na letra e fica com Deus, tá bom? Pois um cheiro.